Primeiramente, salve, salve galera do meu canal! Tá entrando no ar o Sou Mais Matemática especial Semana da Criança. E o tema da aula de hoje é Prismas, parte 2. Vamos dar continuidade ao tema poliedros, ficando por dentro do assunto. No aprofundando o conhecimento, vamos relembrar a relação trigonométrica. Todo mundo ama trigonometria no triângulo retângulo, tá certo? E na nossa sessão Enem, vamos ver como esse tema cai no principal vestibular. Então, se organiza, libera a criança que há em você. Então, tá entrando no ar o Sou Mais Matemática. E uma vinheta super especial, né? Um tema de abertura especial para a nossa ocasião. Então, roda aí. Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança. Quando o brilho do amor chegar, quero é mais brincar, melhor é ser criança. Então, vamos entender como determina a área e o volume de um prisma de modo geral. Também tem alguns casos particulares, paralelepípedo e cubo. Tudo isso a partir de agora ficando por dentro do assunto. Roda aí. Vamos entender então como determinar a área e volume de um prisma. E aí também tem alguns casos particulares, que é o paralelepípedo e também o cubo. Então veja só, para determinar a área total utilizamos a seguinte relação. Então a área total é dada pela área lateral da figura. Então aqui tem uma representação de um prisma de base hexagonal. Mas essa fórmula aqui ela vai servir para qualquer tipo de base. Então pode ser da base pentagonal, hexagonal, heptagonal, octagonal. Nesse exemplo 2 que eu vou resolver daqui a pouco, vocês vão entender como determinar a área total de um prisma. E aí o que vai diferenciar sempre é o formato da base. Então na fórmula eu uso a área lateral, certo? A área lateral aqui, mais 2 vezes a área da base. Presta atenção, eu quero a área total. Então vamos supor que isso aqui seja uma caixa de um chocolate, alguma coisa de bombom. O quanto de material eu vou utilizar? Geralmente nas questões ele vai pedir isso. E aí quando você vai fazer essa ideia de quanto material eu vou utilizar para produzir uma caixa, alguma coisa, você tem que calcular a área total dela. Então você vai precisar da área lateral e vai ter que calcular a área das bases. Aqui eu multiplico por 2, que como é um prisma de base hexagonal, as bases são iguais. Então eu calculo a área de uma base e no final, quando jogar na fórmula, eu multiplico por 2 para determinar a área total, certo? Então fique esperto sobre isso. Mas se ele quer só a área de uma tampa, então não vai precisar multiplicar por 2. Então preste atenção no enunciado da questão. Isso vai ajudar muito. Então você vai precisar... Lembre da dica que eu já disse, todo prisma, a lateral é sempre retangular. Então é a área de um retângulo. Só que aí, quando você for calcular a área total, nessa área lateral você vai olhar quantos retângulos tem. E aí você vai multiplicar pelo quantitativo, dependendo da base. Então se é hexagonal, vai ser 6 vezes a área de um retângulo. Se for octagonal, 8 vezes a área de um retângulo. Então, nessa área lateral, você vai ficar esperto a quantas vezes se repete essa mesma face. E, na hora que for olhar a base, vocês vão entender daqui a pouco a dica que eu vou dar para vocês. Essas duas partes que eu vou mostrar a partir de agora, elas são casos particulares mesmos. Então, tem uma formulazinha específica para determinar tanto a área total quanto o volume de cada uma delas. Eu mostrei para vocês como determinar a área total de forma geral de um prisma. Aí, como é que faz o volume? O volume é bem fácil. É a área da base vezes a altura do prisma. Agora, cuidado com uma coisa. Na área total, eu conto 2 vezes as áreas das bases. Para calcular o volume, é somente uma base. Então, eu calculo a área dessa base aqui, a área do hexágono, e vou multiplicar pela altura. Você não vai calcular a área da base e multiplicar por 2. Não conta as duas bases, não. É a área da base vezes a altura. É só uma base por volume. Agora eu vou mostrar um caso particular. Tanto para o prisma, para o paralelepípedo, quanto para o cubo, que ambos são prismas, né?
Mas tem uma formulazinha para cada um. Então, quando falar paralelepípedo, você já recorre àquela fórmula. Quando falar cubo, você já vai recorrer a ela porque vai ajudar e facilitar nas questões. Então, veja só. Para calcular a área total de um paralelepípedo, você vai ter que usar essa ideia, né? Você vai precisar saber toda a área lateral dela e também vai ter que calcular a área das bases. Nesse caso aqui, ó, eu tenho que essa base aqui, a área dela é A vezes B. Ok. Só que ela se repete duas vezes, porque tem essa base é igual a essa de cima. Essa parte da frente aqui do paralelepípedo, esse retângulo aqui, a área dele é base vezes altura, então é A vezes C. Só que essa parte da frente se repete também lá atrás, né? Como é um paralelepípedo, as faces opostas são paralelas e de mesmo formato. Então, essa área da frente é igual à de trás. E quando você vai calcular essa área daqui do lado direito, a área desse retângulo é B vezes C, ou seja, base vezes altura. Só que essa facezinha do lado direito é igual a essa daqui do lado esquerdo. Então, vocês perceberam que toda vez que eu vou calcular a área de uma determinada face no paralelepípedo, ela se repete duas vezes. Sempre tem um par no lado oposto. Então, como é que fica a área total para essas situações? Ó, a área total vai ser igual. Então, presta atenção aqui. Ó. Vou pegar essa face aqui, essa face da frente. A área dela é base vezes altura, que nesse caso é o C. Então, é A vezes C. Só que isso daqui, essa parte da frente, ela também acontece lá atrás. Então, eu multiplico por 2. Aí, mais... Agora, eu vou pegar essa do lado direito. A área do lado direito é base vezes altura, ou seja, B vezes C. Só que ela também tem uma do lado oposto. Então, vai ficar duas vezes B vezes C. Mas, aí agora você vai pegar a tampa. A área dessa tampa aqui é igual à área da de baixo. E a área da de baixo é A vezes B. Só que se repete duas vezes. Então, A vezes B. Vocês perceberam que o que há em comum nessa soma aqui é o 2. O 2 se repete nas três partes. Então, eu tiro o fator comum. A área total vai ser o 2, abre parênteses, pega cada termozinho e divide pelo fator comum. Então, esse termo dividido pelo fator comum sobra A vezes C. Mais esse termo dividido pelo fator comum, B vezes C. E esse termo dividido pelo fator comum vai ficar A vezes B. Então, a área total é dada por essa fórmula aqui, ó, certo? Professor, peraí, e se na hora eu não lembrar desse monte de letra? Não, vai precisar lembrar desse monte de letra não, a sequência deles não. Você viu um paralelepípedo, você pode recorrer à fórmula de cima. Lembrando, cada face, a área dela sempre é multiplicada por 2. Então, se você pegou da frente, multiplica por 2. Pegou do lado direito, multiplica por 2. Pegou as bases, multiplica por 2. Pronto, não precisa também focar em sequência de letra não. É só saber que cada face é sempre, a área dela é sempre multiplicada por 2. Tá bom? Essa é a grande dica. Só que no caso do volume, a gente vai partir pela mesma ideia. Área da base vezes a altura. Olha só, o volume é a área da base vezes a altura. Você pode usar a fórmula de cima, que é a mesma coisa que eu vou fazer agora. Mas tem uma bem simples. A área da base aqui, considerando essa figura que está aqui, a área da base é a área desse retângulo de baixo, que é A vezes B. Então, volume é igual a A vezes B. E a altura, para esse caso aqui, genérico, é o Czinho. Então, resumindo, fica assim. O volume é o produto das três dimensões. É a dica que eu dou para vocês. O volume é o produto das três dimensões. Como assim, professor? O A representa o comprimento, o B representa a largura e o C representa a espessura. Então, quando ele pedir volume de um paralelepípedo, é só multiplicar as três dimensões do paralelepípedo, tá bom? Mas, professor, se eu não lembrar disso aqui, eu posso recorrer a essa aqui. Essa fórmula aqui, ela vai servir para qualquer prisma, tá bom? Só que quando aparece esses dois especificamente, aí tem uma formulazinha particular. Mas, se você não lembrar, você pode recorrer a essas duas de cima, que ela é para, no modo geral, para qualquer prisma. Só que geralmente a gente utiliza essas duas aqui
No caso de base hexagonal, heptagonal, octagonal, assim diante. Quando for paralelepípedo de cubo, a gente já recorre às específicas delas. Mas não tem problema recorrer às de cima, não. E aí eu vou mostrar para vocês também que existem duas fórmulas para o cubo. Uma da área e uma também do volume. Então, olha só. A do cubo é mais fácil ainda do que a do paralelepípedo. Quando eu quero a área total, eu vou olhar aqui. Lembra que o cubo, todas as faces são iguais. Então é mais fácil ainda. Pega a face da frente. A face da frente, a área dela é um quadrado. As dimensões são todas iguais. Comprimento é igual a largura, que é igual a espessura. A área desse quadrado da frente aqui é base vezes altura. Então é A vezes A, que dá ao quadrado. Só que eu quero a área total, professor. Então a área total desse cubo são quantos quadrados iguais? Se é um cubo, ele é um hexágono, né? As faces são hexagonais. Desculpa. O poliedro, no caso, né? Ele tem 6 faces ao todo. Então, nesse caso aqui, se a área de uma face é ao quadrado, e como é um cubo, então ele tem 6 quadrados ao todo. Então, a área total vai ser 6 vezes a área de uma face, que é A ao quadrado. Pronto. Então, tá aí a área total do cubo. Nossa, professor, mas espera aí. Foi muito rápido. É isso mesmo, ó. Veja só, a área de um quadrado é A ao quadrado, que é base vezes altura, certo? Só que são quantos quadrados? São 6. Então, é 6 vezes a área de uma face. Como ele é a área total, multiplica por 6. Então, está feito. Simplesinho. Agora, no caso do volume, é a mesma fórmula de todas, né? É a área da base vezes a altura. Eu vou já pegar essa de baixo aqui. O produto das 3 dimensões. Professor, mas quais são as 3 dimensões? O comprimento é A, a largura é A e a espessura também é A. Então, volume é igual a A ao cubo. Certo? Então, são essas aí, bem mais simples, né? No caso do volume é A ao cubo e a da área total é 6 vezes A ao quadrado. Lembrando que nesses casos aqui, as unidades de medida vão variar de acordo com o que está sendo pedido. Então, no caso, toda vez que for a área, vai ser ao quadrado a unidade de medida. Centímetros quadrados, metros quadrados. No caso do volume, é 3 dimensões. Então, vai ser ao cubo. Centímetros cúbicos, metros cúbicos. Então, fique esperto na hora de resolver as questões, colocar a unidade adequada. Tá certo? Vamos, então, agora entender 2 exemplos aqui relacionados ao que a gente viu sobre o tema. Tá bom? Na diagonal de um cubo, mede 10 raiz de 3 metros. Qual é a área total do cubo? Então, vamos anotar os dados da questão para ver o que a gente vai precisar recorrer e o que é a incógnita da questão, né? Então, tem o seguinte, ó. A diagonal do cubo mede 10 raiz de 3. Então, diagonal, 10 raiz de 3. Tá certo. Qual é a área total? Então, ele quer a área total de um cubo. Só que a área total de um cubo, eu já tenho a formulazinha aqui, ó, que é 6A ao quadrado. Então, é 6A ao quadrado. Professor, peraí. Ele está querendo a área total. Perfeito. Ele deu a diagonal. Só que para calcular a área total, eu preciso da aresta, né? Que é a medida dessa arestazinha aqui do cubo. Só que ele não deu essa aresta do cubo. E agora? Aí você tem que ficar esperto nessas questões. Ele não deu a aresta, mas ele deu a diagonal. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa com essa diagonal. Aí eu vou pegar a fórmula da diagonal de um cubo. Então, preste atenção. Para achar a área total, eu preciso da aresta. Mas ele não deu a aresta, ele deu a diagonal. Então, pega a fórmula da diagonal de um cubo. Tá certo? Que foi mostrado na teleaula anterior. Então, a diagonal de um cubo é a raiz de 3. Então, diagonal é a raiz de 3. Você substitui o D por 10 raiz de 3, que é igual a raiz de 3. E aí dá para fazer o quê? Cancelar essa raiz de 3 com essa raiz de 3. Então, eu tenho aqui que A é igual a 10. A é igual a 10. A é aresta, então é linear. Então, a unidade, ó, fica em metros. Ok? Então, tá aqui a parte da aresta. Só que na questão ele não queria aresta, ele está querendo a área total. E agora a gente vai calcular essa área total aqui. A área total é 6 vezes
A ao quadrado. Então, a área total é igual a 6 vezes o A vale 10, 10 ao quadrado, então a área total é igual a 6 vezes 100. Cuidado que primeiro resolve potenciação, então resolve a potência para depois usar a multiplicação. Então, a área total é igual a 600. Aí agora vem a unidade de medida. Estamos falando de área, então vai ficar ao quadrado. Aqui era linear porque era aresta, então é metros quadrados. Pronto. Então, fácil. Então, preste atenção, só tira os dados, né, da questão, que aí você vai facilitar. E o que tiver faltando, né, você recorre a alguma informação anterior que ele deu. Se ele deu diagonal, então você vai pegar a fórmula da diagonal primeiro, porque é nela que você vai descobrir o dado que estava faltando, tá bom? Nesse exemplo 2, veja só o que ele diz. Em um prisma hexagonal regular, a aresta da base mede 3 centímetros e a aresta da face lateral mede 6. Calcule a área total. Então, como ele fala que é um prisma hexagonal regular, a imagem correspondente seria essa daqui. Então, tem um prisma de base hexagonal e regular, porque forma hexágonos regulares. Como é que a gente vai fazer? Como ele quer a área total, ó, a área total, a gente vai recorrer a essa fórmula de cima aqui. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Qual é a dica? Vocês vão calcular separadamente. Calcula só a área lateral, calcula só a área da base e depois junta tudo na fórmula. Vamos ver então como calcula a área da base. A base é um hexágono, então regular, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, ok? E aí você vai dividir, lembra da regrinha lá que eu mostrei na teleaula, de áreas, parte 1. Como calcular a área de um hexágono? Você traça o centro aqui, vai ligar do centro até esses vértices aqui, ok? E aí vai formar triângulos. Quantos triângulos? 6 triângulos. Se fosse a base octagonal, 8 triângulos. E assim vai. De acordo com o formato da base, você vai formando triângulos. Como o hexágono é regular, então os triângulos também serão regulares. Então serão triângulos equiláteros. Então, para calcular a área da base, vai ser quantos triângulos tem? 6. Então, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok? Veja só então o que eu vou fazer. Nesse caso aqui, quem é esse L? L é a aresta lateral, a aresta dessa basezinha aqui. Então, o L vale. Aí, na nossa questão, vamos colocar os dados. Ó, ele falou que a aresta da base mede 3. Então, a aresta da base é essa, mede 3. E a aresta da base lateral, ele mede 6. A aresta lateral mede 6. Então, tá aí. Para esse caso, quando se trata da base, esse L que eu estou procurando aqui é justamente esse 3. Então, vai ficar a área da base é igual a 6 vezes o L, no caso, é o 3. Então, 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Dá para simplificar esse 6 com esse 4, né? São pares. Se você não quiser, no final você só divide, tá bom? Então, ó, dá para simplificar aqui por 2. Então, vai ficar área, olha só, a área da base é igual. 6 dividido por 2 dá 3. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 sobre 4 dividido por 2, 2. Pronto. Então, a área da base é igual. 3 vezes 9, 27. 27, raiz de 3 sobre 2. Não dá para dividir, para dar um número exato, e ele também não mandou usar a raiz de 3, então você pode deixar assim mesmo. A unidade, nesse caso, está em centímetro, mas como aqui é a área, então vai ficar centímetros quadrados. Então, fique esperto com esse detalhe. Ele não pediu na questão para eu trocar a raiz de 3. Nesse caso, é uma questão aberta, então eu posso deixar a resposta desse jeito mesmo. Agora, se for uma questão de vestibular, que nas alternativas esteja tudo em decimal, então ele vai pedir, use a raiz de 3, aproximadamente 1,7, assim vai. Ele vai dar os dados direitinho. E aí você vai substituindo, deixa uma resposta em decimal. Aqui, como é aberto, eu posso ficar a critério. Continuando a questão, vamos lá. Eu já achei a área da base, agora vamos atrás da área lateral. Vamos lá. A área lateral, presta atenção.
Lembra da dica que eu disse, né? Prisma, todas as faces laterais são retangulares. Então, para calcular a área lateral, é só olhar quantos retângulos aparecem. Nesse caso, como a base é hexagonal, são quantos retângulos? 6. Então, a área lateral vai ser 6 vezes a área de um retângulo, que é base vezes altura. Então, a área lateral vai ser igual a 6 vezes. A base do retângulo mede 3. E a altura do retângulo, essa daqui que é justamente a aresta da face lateral, que mede 6. Então, vai ficar desse jeito. Então, a área lateral é igual. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 3 vai dar 108. E a unidade é em centímetros quadrados. Pronto. Então, está aí a área lateral. E agora, a gente vai finalizar calculando a área total. Então, a área total, que é aquela forma de cima ali, né? Vai ser a área lateral, então a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área total é igual. Olha só, a área lateral que a gente achou aqui em cima, então é 108. E ainda temos, além da área lateral, temos a área da base. Só que lembra que é multiplicado 2. A gente achou a área de uma base. Se fosse para volume, é a área da base vezes a altura. Então, seria esse valor aqui, que é a área da base, vezes a altura do prisma, que no caso seria o 6. Então, é isso. Como é a área total, tem que multiplicar por 2. Então, vai ficar 2 vezes esse valor. 27 raiz de 3 sobre 2. Pronto. Só que dá para cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Então, vai ficar a área total, olha só, a área total é igual a 108. E aí, sobrou apenas o 27 raiz de 3. Então, coloca em parênteses e aí a unidade é centímetros quadrados. Não dá para simplificar, então deixa assim mesmo, tá bom? Aí, se for uma questão de vestibular, né? Então, ele vai pedir para substituir a raiz de 3 por 1,7. Aí você multiplica e depois soma, que vai dar o número decimal. Tranquilo. Como aqui é questão aberta, então posso deixar na forma mais simplificada possível, que é essa. Tá certo? Vamos à nossa questão. Então, ela diz assim. Determine a área total da superfície do prisma oblíquo, ok? De base quadrada, sabendo que as faces laterais são congruentes. Vamos entender então as partes da questão. Primeiro, ele quer saber a área total desse prisma. Ele falou que o prisma é oblíquo, ou seja, a aresta da face lateral ele não é perpendicular à base. Vocês estão vendo que a inclinação dele aqui é de 60 graus. Então, ele é chamado de prisma oblíquo. Se a aresta lateral formar um ângulo reto com a base, ele é um prisma reto. Então, já foi visto isso na primeira teleaula. E aí ele falou o seguinte, a base é quadrada, ok? Então, são iguais. E as laterais também são iguais. Ó, ele falou que são congruentes, ok? Pronto. Então, perfeito. A área total, já sei que eu vou pegar essa face aqui e multiplicar por 4, porque são iguais. A base também eu posso multiplicar por 2. Então, está tudo tranquilo. Então, vamos ver o que a gente tem de informação e o que a gente não tem de informação. Olha só. Para calcular a área da base, ele vai calcular a área do quadrado. Beleza. Ele falou que era base quadrada, ó. Tá certo? Então, já tem a medida da aresta da base. Tá tranquilo. Para calcular a lateral, as faces laterais, eu vou pegar o formato dela. Agora, cuidado com um detalhe aqui. Eu falei que todo prisma reto, as laterais são retangulares. No caso do prisma oblíquo, então aqui ele não forma um retângulo, ele forma um paralelogramo. Então, fique esperto, atento a esses detalhes para não se confundir. Então, para calcular a área do paralelogramo, a gente vai recorrer à mesma fórmula, base vezes altura. Só que não confunda a base sendo 10 e a altura sendo o 30. Realmente, a base é 10, mas o 30 não é a altura. O 30 está inclinado, ele é a aresta lateral. A altura, esse H que aparece aqui. A altura, no caso, seria em relação à altura do prisma mesmo. A altura do prisma recorre à altura da face do paralelogramo. Então, a gente não pode usar 10 vezes 30. Essa é a pegadinha, porque ele é oblíquo. Se fosse reto, seria 10 vezes 30 tranquilamente.
O que a gente vai fazer então? A gente precisa achar esse H que está aparecendo aqui. Ó. Lembra que a altura ela é perpendicular à base. Então aqui tem um ângulo reto, o 60 graus é a inclinação da aresta com a base. Então eu tenho esse triângulo aqui, ó. Triângulo retângulo. Ó. 30, o 60 está aqui, 60 graus, eu tenho essa altura, beleza. Professor, quanto mede essa arestazinha aqui, aresta lateral? Essa aresta é igual a essa, que é igual a essa. Então, mede quanto? 30. Então, ó, a figura que eu posso extrair é essa. É um triângulo retângulo, onde eu tenho o H, que eu quero saber quanto vale, e eu tenho 30 e tenho esse ângulo. Então, eu vou usar a relação trigonométrica. Aqui eu tenho um ângulo reto. Então, o 30 é uma hipotenusa e o H é um cateto. Só que eu tenho que estabelecer uma relação. Ou é seno, ou é cosseno, ou é tangente. Você tem que usar o H e o 30. Aí você vai saber qual dos três vai ser agora. Em relação ao 60, o H é oposto e o 30 é hipotenusa. Então, cateto oposto pela hipotenusa é o seno que fornece isso. Então, eu vou calcular o seno de 60 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá bom? Então, fique esperto qual é o tipo de relação. Depende da posição dos valores. Se fosse H e aqui embaixo seria cateto oposto pelo cateto adjacente, seria tangente. Se fosse esse com esse, cateto adjacente pela hipotenusa, seria cosseno. Então, qual das três você vai usar? Depende da posição dos números. Ok? Seno de 60 pela tabelinha dos ângulos notáveis é raiz de 3 sobre 2, que é igual a H sobre 30. Então, meio pelos extremos vai ficar 2 vezes H, 2H, 30 vezes raiz de 3 dá 30 raiz de 3. Ele não pediu para substituir a raiz de 3 por um número decimal, então trabalha com a raiz de 3. Então, H é igual a 30 raiz de 3 sobre 2. H é igual a 15 raiz de 3. Nesse caso, a unidade aqui está em centímetros, então a altura fica em centímetros. Pronto, já tem o valor da altura, aí agora vamos calcular as áreas, tá certo? Eu vou desenhar aqui só para vocês visualizarem essa face lateral, ou seja, esse paralelogramo. Então, olha só, o paralelogramo ele é inclinadinho assim, ó, certo? Os lados opostos são paralelos. Nesse paralelogramo, o que eu tenho? A altura dele aqui, ó. Então, a altura é o valor que eu descobri agora, que é o 15 raiz de 3. Então, 15 raiz de 3. A base dele mede 10. Pronto. Pronto, tá aí. Então, para calcular a área lateral, então, a área lateral vai ser quantos desse paralelogramo tem no prisma? Então, tenho 4, porque a base é quadrada. São 4 vezes que eu vou fazer isso aqui. Então, 4 vezes. E qual é a fórmula da área de um paralelogramo? É a mesma fórmula da área do retângulo. Base vezes altura. Então, base vezes altura. Então, a área lateral vai ser 4 vezes. A base mede 10. E a altura é o que você descobriu, que é o 15 raiz de 3. Não vai cair na tentação de querer pegar 10 vezes 30. O 30 não é a altura, tá bom? Então, multiplicando isso daí, vai dar 600. A área lateral é igual a 600, multiplica isso tudo, raiz de 3. Pronto. Feito isso, a unidade de medida agora, como está relacionada à área, é centímetros quadrados, não é isso? Vamos agora para a parte da base. Olha só, vou calcular agora a área da base dele. A base, ele falou que é um quadrado, ok? Então, a área da base vai ser a área de um quadrado. A área de um quadrado vai ser 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado, a área da base é igual a 100 centímetros quadrados. E aí, a gente vai substituir agora na fórmula, não é isso? Para finalizar, eu quero a área total. Então, a área total vai ser a área lateral, certo? A área lateral mais 2 vezes, olha só, 2 vezes a área da base. Então, a área total é igual. A área lateral já está multiplicada por 4, certo? Então, está aqui, ó, 600 raiz de 3, mais 2 vezes a área da base, que deu 100.
Então, a área total é igual a 600 raiz de 3, 600 raiz de 3, mais 2 vezes 100 dá 200. Como ele não pediu para usar a raiz de 3, então eu vou deixar com a raiz de 3, só que você tem que tirar o fator comum aqui. Então, no 600 e no 200, o fator comum é o 200. Aí abre parênteses, 600 raiz de 3 dividido por 200, cabe 3 vezes o 200 aqui dentro, né? Então, por isso que é o fator comum. Então, 3 raiz de 3, mais 200 dividido por 200 dá 1. Pronto, então, aí sim, a resposta final é essa. Como tá? Mas centímetros quadrados. Então, sempre que der para tirar fator comum, na resposta final, você tira esse fator comum, certo? Então, tá aí como calcular quando um prisma for oblíquo. Fica esperto que vai aparecer sempre uma relação trigonométrica. E agora vamos à nossa sessão Enem. Vamos trabalhar agora com tanto vai envolver o cubo, como vai envolver um paralelepípedo. Então roda aí. A questão da sessão Enem diz o seguinte: um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico, presta atenção, vai grifando as palavras-chave aí, um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta, então 80 centímetros de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição 5 caixas, 5 caixas com diferentes dimensões conforme descrito. Caixa 1, ele dá as 3 dimensões da caixa, caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5. O casal precisa escolher uma caixa, atenção, uma caixa na qual o objeto caiba de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número, pronto. Então veja só, eu tenho aqui a informação no caso da caixa que ele vai colocar, certo? E tem as dimensões de todas as caixas onde será introduzido esse objeto. Veja só, ele não deu, no caso aí, nem o volume do objeto e nem o volume das caixas. Pronto, claro, né? Então, a gente vai fazer isso, a gente vai calcular o volume do objeto, calcula o volume de cada caixa, e aí o que tiver o menor espaço livre, ou seja, vai calcular a diferença do volume da caixa para o volume do objeto, o que tiver a menor diferença é o que vai ter o menor espaço livre, é o que ele quer na questão, tá certo? Então, vamos começar calculando o volume do objeto. Então, o volume do objeto vai ser A ao cubo, né? Como é um cubo, então as dimensões são todas iguais. Então, a fórmula é A ao cubo. E aí, vamos, nesse caso, aí, substituir. Eu tenho que a aresta desse objeto é de 80 centímetros. Então, vai ficar 80 ao cubo. Fazendo 80 ao cubo, vamos ter 512 mil. Então, 512 mil e a unidade está em centímetros. Aí vai ficar centímetros cúbicos. Então, tá aí. Esse é o volume do objeto em centímetros cúbicos. Perfeito. Agora, vamos atrás do volume de cada caixa, certo? Para calcular o volume da caixa, como ela tem dimensões aqui diferenciadas, tem umas que são diferentes, tem umas que são iguais, então a gente vai partir para a fórmula geral. Volume é o produto das 3 dimensões. Na caixa 1, vamos calcular o volume dessa caixa 1. Então, eu vou chamar de V1. V1 vai ser... Na caixa 1, gente, você tem que ficar atento um detalhe, para não perder tempo. Olha só, a aresta do objeto é de 80 centímetros. Eu vou ter que colocar esse objeto dentro das caixas. Se uma das dimensões da caixa aqui, de qualquer caixa, for menor que 80 centímetros, nem precisa calcular o volume dessa caixa, que não vai caber o objeto. Porque se as arestas do cubo são todas iguais, todas de 80, se você pegar uma aresta de uma caixa que for menor que 80, o objeto não vai entrar. Então, não perca tempo. Então, na primeira eu tenho 86, 86, 86. São todas iguais e são maiores que 80. Então, fica 86 ao cubo, que no caso, essa caixa 1 também é um cubo, né? Calculando esse volume aí, vai dar 636.56. Pronto. Então, esse é o volume da caixa
1, ok? Tá aí. Só que você vai fazer o quê? Como a gente vai ter que calcular a diferença para ver qual que tem o menor espaço possível, você vai pegar o volume 1, então, o volume 1, e subtrair do volume geral ali, que é o volume do objeto. Então, vai ser esse valor menos esse daqui. Tudo que a gente for fazer de todas as caixas, sempre que der o resultado final, a gente vai subtrair do objeto para ver qual é o espaço que vai sobrar lá dentro, certo? Fazendo essa diferença, temos 124.000 e 56 também centímetros cúbicos. Então tá aí. Esse é o espaço que vai sobrar da caixa 1 quando eu colocar esse objeto dentro. Vamos fazer agora com todas as outras. Então lá, caixa 2. Caixa 2, eu tenho as dimensões 75, 82 e 90. Como a aresta é 80, ó, 75 já é menor que 80. Então esse objeto não entra na caixa 2. Então não cabe, tá certo? Nem precisa fazer. Não cabe. Vamos calcular da caixa 3, que eu vou chamar de V3. No V3 eu tenho aqui, ó, 85, 82 e 90. São todos maiores que 80, então dá para calcular tranquilamente. 85 vezes 82 e 90. 82 e 90. Fazendo essa multiplicação da caixa 3, temos 627.300 centímetros cúbicos. Calculando a diferença, aí você vai calcular V3 menos o V geral, então vai ficar. Fazendo a diferença desses dois aí, dá 115.300 centímetros cúbicos. Pronto. Então a diferença do volume da caixa 3 com o volume geral do objeto é esse, ok? Vamos agora calcular a caixa 4. Caixa 4, eu vou calcular V4. No V4 eu tenho quais dimensões? 82, 95 e 82. São todos maiores, então esse objeto vai entrar sim. Então pode calcular à vontade. Então 82 vezes 95 vezes 82. Fazendo a multiplicação da caixa 4, dá 638.780 centímetros cúbicos. Calculando a diferença, V4 menos V geral, ou seja, esse valor menos esse, sempre você vai subtraindo o da caixa ou do objeto. Então, calculando a diferença, dá 126.780 centímetros cúbicos também. Pronto. E para finalizar, vamos ver agora qual é o volume da caixa 5. Então, caixa 5 vai ser o V5, que é igual. Eu tenho 80, 95 e 85. Então, vai ficar 80 vezes 95 vezes 85. Pronto. Calculando esse volume aí, dá 646.000 centímetros cúbicos. Então, o volume 5 menos o volume geral, ou seja, esse valor menos esse daqui, dá 134.000 centímetros cúbicos. Pronto. Já calculei todas as diferenças, aí o que você vai fazer? Ele pediu de modo que sobre o menor espaço possível. O menor espaço possível. Das alternativas, eu não posso marcar a 2, né? A letra B eu não posso marcar porque a caixa 2 não cabe. Mas vamos às outras. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 124.056. Eu tenho 115, pronto, já é menor esse valor. Tenho 126, já é maior. 134 já é maior. Então, o menor valor possível é esse daqui, que corresponde à caixa 3. Então, é a letra C, tá bom? A caixa 3 é a que vai sobrar o menor espaço possível, tá certo? Então, é desse jeito que você calcula um tipo de questão dessa. Calcula o volume do objeto, calcula o volume de cada caixa separadamente e aí você faz a diferença da caixa para o objeto, da caixa para o objeto. Se tiver o menor espaço, de acordo com o enunciado, é a resposta
correta, tá certo, gente? Ó, vamos ficando por aqui. Se você quer ver mais conteúdos do primeiro ano, segundo ano, terceiro, qualquer assunto, só entrar lá no canal do YouTube, digitar Gilmar Primo, que você vai ficar por dentro da matemática. Um abraço bem carinhoso e vamos encerrar com música, né? Uma boa semana da criança para todo mundo. Tchau!